Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje falaremos um pouquinho sobre contrato de trabalho. Pessoal, uma dúvida recorrente que eu recebo aqui no escritório é sobre a hipótese de uma empresa contratar um trabalhador que já possui um vínculo de emprego ativo. Ou você, na qualidade de trabalhador, tem uma renda através de um vínculo empregatício firmado com uma empresa, se você pode procurar um outro emprego e, ao mesmo tempo, ser contratado para trabalhar aí no segundo emprego. A resposta é sim, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em hipóteses em que a pessoa, o próprio advogado, ele é um advogado, ele foi contratado para trabalhar para uma empresa, e aí ele tem um vínculo de emprego junto àquela empresa, e à noite, por exemplo, ele é professor universitário. Então ele mantém aí dois vínculos de emprego de forma simultânea. E em inúmeras outras profissões, caso seja possível, obviamente, a conciliação entre esses dois empregos, a resposta é sim, você pode ser contratado para trabalhar para duas empresas de forma consecutiva, de forma concomitante. Bem, isso aí é a resposta à pergunta que me foi proposta aqui hoje, mas a gente precisa observar algumas questões, sobretudo neste caso a empresa. A minha proposta aqui no canal é sempre trazer uma visão do trabalhador para o trabalhador e uma visão para a empresa, certo? Então vamos lá, vamos apresentar algumas questões que o empregador, ou seja, a empresa, ela precisa se atentar quando ela contrata uma pessoa que já possui um vínculo de emprego ativo com outra empresa. Vamos lá. Questões relacionadas à saúde do trabalhador. A gente sabe que a Constituição, a própria CLT e as legislações esparsas, então as regras jurídicas que regem as relações de trabalho, elas têm muita preocupação com a questão da saúde do trabalhador, exatamente para evitar que aquela pessoa ela seja submetida a uma carga excessiva de trabalho, porque isso é muito danoso para a saúde de qualquer cidadão. Então é óbvio que se uma pessoa ela tem dois trabalhos, ela não vai respeitar, por exemplo, a jornada máxima prevista, regra geral, na Constituição, que é de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Muito porque ela vai ter dois trabalhos, ela vai respeitar dentro daquele contrato de trabalho a jornada máxima, mas se você somar, computar uma jornada com a outra, obviamente ela vai ultrapassar. E o que significa isso? Isso significa que aquele trabalhador ele pode ser acometido por várias doenças laborais, decorrente do trabalho em excesso. Então isso já é uma primeira situação. Como que a empresa ela vai tratar essa questão? Ela vai ter que ficar atenta. Por quê? Porque mais do que nunca, aquele trabalhador que possui dois contratos de emprego ativo, ele vai ter que ser submetido a exames periódicos com mais recorrência, na minha opinião, para ser demonstrado, eventualmente, caso aquele trabalhador seja acometido por uma doença do trabalho, que aquela empresa ela adotou todas as medidas necessárias para que isso fosse evitado. Por quê? Porque muitas vezes um emprego não é suficiente para o trabalhador brasileiro suprir as suas necessidades mensais. Então ele precisa trabalhar em mais de um emprego. E não é crível você, como empregador, inviabilizar que essa pessoa o faça, porque, de fato, foge da sua esfera de competência enquanto empresa, limitar o direito ao trabalhador procurar fontes de custeio para a manutenção da sua vida. Mas, se você sabe dessa situação, e aí é importante que você, empregador, tenha esse conhecimento, você vai ter que cuidar com mais, vamos dizer assim, carinho desse funcionário, para que ele não venha a ser cometido por uma doença ocupacional. Uma vez que o excesso de trabalho ele pode levar ao desencadeamento de doenças. Por outro lado, em relação ao empregado, claro que cada um tem a sua particularidade, a gente sabe que muitas vezes o salário mínimo, hoje em 2022, R$ 1.212 é completamente ínfimo para a manutenção de uma vida digna. A gente sabe que isso não é o suficiente, até porque a gente vive um momento de inflação e que os preços eles estão completamente exacerbados. É importante que a pessoa ela procure uma nova fonte de renda. E se essa fonte de renda ela for uma fonte formal, melhor ainda, porque na prática o que a gente vê? A pessoa ela trabalha em dois empregos, mas ela mantém o vínculo formal em um e trabalha na informalidade no outro. O que não é bom,
porque ele deixa de recolher impostos relacionados a FGTS, INSS, ele está, na verdade, à margem, né, da regularidade. Isso, para o trabalhador que já está sendo submetido a uma carga excessiva de trabalho, é muito ruim. Tá? Então ficam aí essas dicas. Acredito que com esse vídeo a gente esclarece essa possibilidade de poder ou não trabalhar em dois empregos formais de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo. E caso você tenha dúvida, caso você tenha gostado desse vídeo, tenha assistido até o final, eu peço que você curta e compartilhe o canal para que mais pessoas tenham acesso às nossas informações. Um abraço e até a próxima.